Gente, o Fábio disse que a internet dele caiu no minuto. Viu o que que é isso? Fica lá em Juiz de Fora, aí fica assim, fica caindo a internet. Vou reclamar. Cadê todo mundo que estava aqui comigo? Espero que vocês voltem para não me deixar sozinha enquanto o seu Fábio não chega. Gente, deixa eu aproveitando, Italine, voltamos. Não, para não ficar aquele monte de coisa gravada, depois demora, as pessoas não chegam. Deixa eu começar a fazer umas propagandas aqui, então. Enquanto o Fábio não chega. Gente, quem já acessou a nossa página o nosso site, na verdade, deixa eu fazer essa propaganda rápida enquanto o Fábio não entra. Nós temos vou fazer outra live de etnografia. Pode ser, vou pensar o que fazer, mas acho importante mesmo. O Fábio chegou. Então, enquanto eu tava falando do nosso site, para vocês visitarem o nosso site lá do INEA, que tem os nossos pesquisadores, e também no site do Núcleo de Sociologia e Direito, de Sociologia do Direito, que o Pedro coordena e que tem os trabalhos do Fábio, que vocês vão ouvir falar hoje. Chegou! E aí, Bel, tá me escutando? Achei que tu tinha me abandonado. Nada. Eu já Problemas tava aqui técnicos. batendo papo com as gurias, ó. A Aline, tava falando com uma galera aqui enquanto tu não chegava. A Uli tá aí também. Então, gente, eu tava falando do site do INEAC, deixa eu só encerrar esse assunto. Nos sigam também no Facebook, no Twitter, aqui. O INEAC é o Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos. E a gente tem, então, pesquisadores no Brasil e no mundo produzindo coisas muito interessantes. E hoje eu tenho a honra e a alegria de receber o Fábio, que é um grande amigo. Além de ser um pesquisador incrível, eu tive a sorte de trabalhar com ele numa pesquisa que se chamava História Oral do STF. Foi assim que a gente se conheceu. Então, eu já vou daqui um pouco, já vou passar a palavra para ele, mas só quero agradecer porque é sempre muito bom. Quando eu tô fazendo essas lives, às vezes dá uma canseira, né? Porque é toda semana e tal. Mas é muito bom quando pode ser com um amigo, assim, que a gente conversa coisas tão boas e um trabalho tão legal como o do Fábio, que vocês que não viram a outra live que a gente fez lá no meu canal, agora a gente vai fazer uma aqui no INEAC, que é muito maneiro e merece também espalhar esse trabalho. Depois vai ficar salvo no YouTube, tá, gente? Também, além daqui do Instagram. Fábio, te apresenta aí pro pessoal. Obrigado, Bel. Obrigado pelo convite, né? A gente conversou da outra vez no teu canal e agora, depois que você migrou também para o perfil do ENEAC, fazendo essas lives mais institucionais, né? Das pesquisas que são feitas dentro do Instituto e também de pessoas que são colaboradoras, né? De certa forma, eu acho que eu sou um colaborador do ENEAC, né? Mesmo não estando na UF, né? Então, assim, só para me apresentar, né, eu sou Fábio Ferraz de Almeida. Eu fiz minha graduação em Direito, né, e acho que como vários de nós, eu tive aquela insatisfação, né, com o direito, com a faculdade de Direito. Eu tinha interesse no direito, mas não no direito que eles ensinavam, né, enfim, doutrina, lei, né, mas enfim, eu acho que é muito parecido nesse sentido, muito parecido com a trajetória de muitas pessoas, né, que a gente conhece, muitos colegas. Enfim, depois eu fui fazer, de certa forma, o momento que me foi apresentado enfim, as ciências sociais e a pesquisa empírica foi ainda na graduação, no final, que foi o Pedro, né, o Pedro Heitor, que hoje é professor da UF, e ele na época estava fazendo o doutorado dele, em ciência política, né, em Montpellier, e ele fez um curso de inverno para a gente em Juiz de Fora. Né? Eu estava na graduação e me matriculei e, enfim, e desde que eu vi aquilo ali, eu sabia que era aquilo ali que eu queria fazer da minha vida. Né? Encontrei um sentido para o que eu estava fazendo na universidade. Eu fiz o mestrado depois na PUC-Rio, né, em Direito, mas o programa da PUC sempre foi um programa muito interdisciplinar, muito aberto, né, desde a criação dele na década de 70. E então eu tive enfim, a sorte de estar num programa que me possibilitou fazer um trabalho etnográfico no júri, né? Na
época do mestrado, então eu passei alguns meses dentro da secretaria do júri e também entrevistei alguns jurados, enfim. Esse foi enfim, o meu trabalho do mestrado. E para o doutorado, que eu acho que que a gente vai focar hoje aqui, né, mais na conversa, eu fui para a Inglaterra, né, eu fui bolsista da CAPES, na Inglaterra, durante 4 anos e meio, e onde eu estudei os interrogatórios policiais, né, ou melhor, as entrevistas investigativas policiais, né, que acontecem no contexto inglês, né. E aí eu queria conversar, né, mostrar um pouquinho, bater um papo com o pessoal aqui e mostrar, enfim, o que que eu fiz na Inglaterra, e pensar um pouco também, né, já que é a natureza do INEA, que é essa natureza de comparação, né, de estudos comparativos, né, eu, de certa forma, trazendo essa experiência de fora, né, para conversar com os colegas que têm essa experiência no Brasil, né, porque eu sou brasileiro, toda a minha formação foi no Brasil, mas eu conheço muito mais a polícia britânica como estudioso, né, como pesquisador, do que a polícia brasileira, né, que eu conheço muito mais, enfim, que eu nunca fiz um trabalho na polícia brasileira. Então, seria interessante também a gente bater um papo sobre essas diferenças, né, que a gente encontra entre esses modelos, né, de policiamento, né, no contexto inglês e no contexto brasileiro, né? Acho que era mais ou menos isso, Bel, para apresentar assim. Beleza, então eu já tenho mil perguntas aqui também na minha cabeça, mas eu gosto mais de deixar os convidados à vontade, porque a ideia Claro. desse bate-papo é que ele seja mais assim mesmo, né? Que não fique aquela coisa de mesa, que a gente fica super formal e tal. Então eu gostaria de falar isso também para quem está nos ouvindo, que a ideia do Para a Sua Ciência é focar em estudos do campo sócio-jurídico, digamos assim, né? Por isso o nome Para a Sua Ciência, porque faz sentido para o direito e faz sentido para a ciência, para as ciências sociais. Então, eu fico muito feliz de poder receber o Fábio aqui, porque a ideia é a gente ouvir mais sobre essa questão da tese dele, né? A dissertação está disponível no site do Núcleo de Sociologia do Direito, que é coordenado pelo professor Pedro Heitor. Então, quem tiver interesse em acessar a dissertação do Fábio sobre o júri, que, aliás, é interessantíssima, se chama Ninguém Quer Ser Jurado, né, Fábio? Isso. E depois eu tenho uma história interessante sobre ela, Bial. Você me permite 30 segundos. Claro! Eu lembro que eu pensei assim, eu pensei muito com o Pedro na época qual que seria o título e tal, né? E aquele título, assim, pareceu que fazia sentido, tal, defendia a dissertação. E muitos anos depois, acho que, sei lá, 5, 6 anos depois de defendida, eu recebi um e-mail de uma pessoa que tinha sido convocada para o júri e estava me perguntando como é que ela fazia para não ser jurada. Aí eu falei, porra, é isso, ninguém quer ser jurado. Mas enfim, essa foi só Muito bom. uma Então, vocês curiosidade. podem achar lá no site do NSD. E a tese, que eu acho que é muito rico para a gente pensar nesse ponto de vista contrastivo. Então, Fábio, conta para quem está nos ouvindo como é que foi fazer a tua tese, já que tu fizeste a tese a partir de, inclusive, um método que a gente não tem, né? Não é algo que a gente faça muito no Brasil, esse tipo de análise do discurso, né? Tu não fizeste uma etnografia, ou seja, não fizeste a observação, mas fizeste ouvindo o que essas pessoas falavam. Então, conta aí para o pessoal como tu fizeste esse trabalho e por que ele é tão diferente. Na Inglaterra, ele é muito... vários estudos se dão Sim, desse método, né? sim. Então, a abordagem, né, o método, né, ele enfim, o nome dele é análise da conversa, né? Então, a ideia da análise da conversa, ela surge dentro da sociologia, né? Uma preocupação que não existia preocupação nenhuma com a linguagem, né? Mas existia preocupação com a ação social que as pessoas fazem, né? Então, assim, é sociológico por sua natureza. E aí, enfim, um dos criadores da análise da conversa, né? Ele pensou, olha, qual que é a forma que eu tenho para encontrar mais detalhes, né, dessa ação, de como as pessoas fazem as coisas? Pô, vou começar a gravar as pessoas, né, falando as coisas, né? E na época não tinha tanto vídeo, então era o gravador de áudio, né? Então a análise da conversa
surge desse interesse de saber como é que as pessoas fazem as coisas, né? Como é que elas se entendem, né? Então, assim, ela não surge de um interesse pela linguagem em si. Acabou depois migrando muito para a linguística, que de certa forma se tornou uma casa para análise da conversa, mas ela é sociológica por natureza. E a ideia da minha tese, eu cheguei à Inglaterra pensando em fazer uma coisa um pouco maior, assim, né? Era um negócio mais ambicioso, que eu queria fazer um estudo meio que longitudinal, né? Para entender como é que o depoimento, né, do suspeito, enfim, das pessoas, né? Como é que isso ia ser transformado ao longo institucionalizado e transformado dentro da polícia e depois, né, no judiciário, né? Então eu comecei a ideia era pegar desde as chamadas de emergência, né, que as pessoas reportando, né, o que estava acontecendo, passando pelas entrevistas investigativas, né, dentro da polícia, até depois chegando ao judiciário. Mas por N motivos, enfim, de tempo e de acesso aos dados, eu recebi. Primeiro, eu deixei de lado a questão das ligações de emergência. Eu comecei a ir frequentar como é que eu vou dizer, os tribunais, né, os magistrate courts, né, que é onde começa todos os processos criminais na Inglaterra. E eu comecei a observar aquilo e tal, mas ao mesmo tempo existe uma certa assim, uma frustração minha, porque era muito difícil de entender tudo que estava acontecendo, muita coisa rápida, muito. E eu falei, pô, estou perdendo muita coisa aqui. E aí, ao mesmo tempo, eu descobri que alguns professores da Universidade de Loughborough, que é onde eu estudei, eles já tinham contato com a polícia e já tinham o acesso a essas entrevistas investigativas, né, que são gravadas na Inglaterra. Então, a Inglaterra, desde 1992, se não me engano, início da década de 90, final da década de 80, começaram a gravar todas essas entrevistas com suspeitos, né? Elas são gravadas em áudio, algumas em vídeo, dependendo da gravidade, do tipo de crime. Então, me foi disponibilizado por esses outros pesquisadores da universidade e pela polícia, né, da britânica, o acesso a, se não me engano, 120 dessas entrevistas policiais com suspeitos, né? E eram casos que envolviam disputas entre vizinhos, né? Então eram casos menores, né, nesse sentido, mas que a gente podia ver essa questão da administração de conflitos mesmo, né, de conflitos de vizinhança, conflitos de pessoas que se conhecem, né, que tem toda uma trajetória ali, né, não é simplesmente, enfim, eles se encontraram ali e aconteceu algo, não, eles têm toda uma história por trás e isso daí era contado também nessas entrevistas investigativas, né. E aí o método ele é mais ou menos o seguinte: você pega esses áudios, tem que fazer as transcrições, né, o que a gente costuma as transcrições mais literais, né, mais simples assim. Essas transcrições elas já tinham sido feitas por um profissional para mim, né, e o que eu tive que fazer era uma transcrição mais detalhada, né, que vai dar conta dos silêncios, dos momentos em que o policial fala junto com o interrogado, né, com o suspeito, entonação, enfim, todos esses detalhes que também compõem a ação das pessoas, né, nessas interações, né. Então foi mais ou menos esse o contexto. Pode falar, Bel. Que tipo de crime que tu chegaste a trabalhar? Porque lá também tem essa diferenciação, né? Não de procedimento, mas eu imagino que o tipo de crime faça diferença para o que se faz na investigação, ou não? Então, Bel, a investigação em geral, todos os crimes, eles vão o que difere na questão da investigação é o poder da polícia de fazer essa denúncia, né? Então, assim, para crimes mais graves, é preciso que isso passa
pela promotoria de lá, né, que é o Crown Prosecution Service, né? Mas para crimes mais leves, como era a maioria dos meus crimes, os próprios policiais, a própria polícia, já meio que denunciava para o judiciário, né? Então não precisava dessa mediação com a promotoria, né? Então, assim, eles tinham mais autonomia nesse sentido por ser crimes menores. E aí todos esses crimes, independente da gravidade, do tipo de crime, todos eles começam na Magistrate Court, né? Que são juízes, magistrados leigos, né? Então, em geral, são três, né? Que compõem esse tribunalzinho, né? E eles vão decidir. Todos os casos começam ali. Mas tem algumas ofensas, né, que vão para o Crown Court, né, que vai lidar com os crimes mais graves. Tem alguns crimes que pode ser lidado pela Magistrate e também pelo Crown Court. E tem os crimes que eu analisei, todos eles eram analisados pelos magistrates, né? Então, assim, o caminho deles é mais ou menos assim, dessa forma, né? Então, tem essa questão da autonomia da polícia. Então, eu achei interessante por ser esses crimes menos graves, né? Eles são mais interessantes nesse sentido, porque a gente pode ver que a polícia tem uma autonomia maior, né, para decidir o que aconteceu, né? Então, de certa forma, eu conseguia ver isso daí de uma forma mais nítida nos meus dados, né? E aí tu analisavas as conversas, então, era isso, como a polícia entrevistava essas pessoas envolvidas nos conflitos. Isso, eu dividi um pouco a minha tese no que a polícia fazia, né? Então, assim, quais são as estratégias, né, de perguntas, né, que a polícia utiliza para, enfim, para interrogar, para entrevistar, né, os suspeitos, né? Então, essa é metade da tese. Então, eu mostro algumas práticas interativas, né, interacionais, como a questão da formulação, né, que é como o policial ele transforma, né, o que o suspeito fala, né, a narrativa leiga, digamos assim, como ele dá um aspecto jurídico para aquilo, né, como ele coloca essa roupagem jurídica que vai ser fundamental, né, para preencher o formulário e também para levar esse caso adiante, né? Porque não adianta ficar a narrativa leiga, ela não importa muito, enfim, ela tem que ganhar essa roupagem jurídica para ela ter alguma relevância dentro dessas instituições, né? Da polícia e do judiciário. Então essa é metade da tese e a outra metade eu me dediquei a ver como que os suspeitos, algumas formas pelas quais os suspeitos se defendiam, né? E aí uma talvez seja, enfim, bastante interessante é a questão de como eles tentam, como a questão eram vizinhos, né? E ele tem toda essa história por detrás, como eles tentavam meio que inverter nessa posição, nessas identidades de vítima e suspeito, né? Porque eles começavam a usar a história, né, e coisas que aconteceram no passado, né, para tentar inverter. Não, na verdade, eu não sou o suspeito. Na verdade, eu fui induzido a fazer isso aqui. Na verdade, eu sou a vítima. Né? E aí tentar toda essa tentativa de recontextualizar aquilo que tinha acontecido. Né? E aí era interessante porque os policiais tinham muita resistência, né? Tinham vários mecanismos para resistir a isso. Né? Então, assim, eles tentavam resistir isso falando, não, isso aqui está, a gente está aqui para falar do evento que ocorreu no dia X, na hora X, né? Então era isso que eles queriam, né? Na maioria das vezes, né? Uma vez ou outra que eles conseguiam, de certa forma, colocar essa recontextualização deles, enfim. Então era interessante, para ver como é que era disputada, né? Os tópicos, o que pode ser falado dentro dessas entrevistas, né? Então tinha toda essa disputa também entre eles. Então, assim, a tese se divide dessa forma, né? Um pouco... Claro que, assim, como a gente está falando de interação, eu vou estar falando dos dois, tanto do policial quanto do suspeito, o tempo todo, mas com foco
primeiro no policial e depois nos suspeitos, no que eles fazem. E o que te chama mais, assim, tu não fizeste trabalho de campo no Brasil, mas o que tu pode pensar contrastivamente nesses dois contextos, assim, o que te ocorreu, né? Porque, embora tu não tenha feito trabalho de campo no Brasil, tu é brasileiro e tu conhece vários trabalhos sobre a polícia, então tu sabe Sim. mais ou menos como é que a coisa funciona. O que te chamava mais a atenção, contrastivamente, que tu ficava assim, meio, nossa, como isso aqui é diferente, o que era, assim, que tu tem para nos contar? Então, a primeira coisa que me chamou a atenção, que é um pouco fora do material, assim, mas é uma questão que envolve a polícia, eu acho que é a relação da polícia e enfim, dos policiais e da polícia como instituição com a universidade, né? Que isso foi a primeira coisa que me chamou muita atenção, né? Porque, primeiro, eu já achei estranho de eu ter, de eu ter disponível para mim, né? Esse tipo de dado, né? Esse tipo de material. Falei, pô, como é que ia ser conseguir isso no Brasil, né? Qual a dificuldade, né, de ter dados, material da polícia, né? Tudo bem que eles gravam, enfim, mas eles não precisariam disponibilizar, né? Que isso foi gravado para objetivos institucionais deles lá, né? Isso ser disponibilizado para pesquisadores foi a primeira luz que me acendeu, né? E aí eu fui procurar saber também como é que era esse diálogo, né, entre a polícia e as universidades, né? E aí eu fui ver também como todas as mudanças que ocorreram com a polícia ao longo da década de 80, sobretudo, né, e que culminaram nessa forma, né, de entrevistar e não interrogar, né, como eles chamam, tem tudo a ver com essa troca com a universidade, né? Então eu via muito mais policial, enfim, frequentando a universidade, cursos, né, cursos que eram voltados para a polícia, então tinha toda essa abertura, e eu também vi uma abertura maior da polícia para abrigar pesquisadores, né, desde os pesquisadores mais sêniores, os professores, né, que conseguiam esse Uhum. acesso, mas eu também, assim, eu não fiz uma etnografia, mas eu cheguei aí várias vezes numa delegacia, né, numa police station lá, para, enfim, para observar, para ver como é que era, conversar com os policiais, para tentar, ao mesmo tempo que eu estava vendo, que eu estava analisando aqueles áudios, eu queria ter um pouco de uma vivência, né, para entender, para me informar melhor, né, do que aquele material estava me dizendo, né, porque o que eu achava que era eu só conseguiria entender um pouco melhor se eu tivesse essa vivência, porque o tempo inteiro eu pensava na polícia brasileira, né? As práticas delas, tal, né? Então eu achava muito diferente. Essa primeira diferença, né? Então a relação da polícia enquanto instituição com a universidade, né? Esse, enfim, um diálogo. Claro que a polícia tem milhões de problemas lá também, eu não estou querendo idealizar isso, mas foi a primeira coisa que me chamou a atenção. E pelo que tu tá falando, a, a ausência de, sei lá, de desconfiança em relação à universidade, né? Uma coisa de uma confiança na universidade, no sentido de que aquele material poderia ser usado pelos pesquisadores, né? Que sem, e de uma maneira institucional, porque se a gente pensar sobre gravar ou não gravar, eu no tribunal do júri, bom, eu nunca pedi, então também não sei, mas assim, poderia ter gravado as sessões com aquela ideia de que agora, né, quando eu fiz um júri, eu podia ter gravado, porque os advogados podem gravar, né? Mas como pesquisadora, eu nem nunca pedi para fazer isso, mas eu imagino que causasse certa suspeição, assim, para que você está querendo gravar isso, né? Acho que aqui no Brasil, ainda mais dentro da polícia, que é um lugar ainda mais de um lugar de suspeição permanente em relação tanto à universidade quanto em relação a quem está ali fazendo trabalho de campo, né? Sem dúvida. E aí, assim, você falando me lembrou como é que foi o protocolo para conseguir para o meu acesso a esses dados, né? Esses dados já estavam nas mãos de dois professores da universidade, mas eu também tinha que passar por todo um protocolo, né? Eu tinha um formulário para explicar o que eu ia fazer com os dados, qual que é o retorno que eu ia dar para a instituição, se eu precisava de mais coisa também, de outro material. Então tinha todo esse caminho institucional, né? Que assim me era desconhecido
né? Porque, enfim, a minha experiência no júri era o seguinte: eu conhecia o juiz me abriu a porta ali e eu fui conhecendo as pessoas dentro do júri. Então, uma coisa muito mais, enfim, pessoalizada, né? A entrada do pesquisador, pelo menos a minha experiência anterior. Então, tudo para mim foi muito novo, né? Esse caminho institucionalizado para fazer pesquisa dentro da polícia lá, né? Então, achei muito interessante. Claro que as relações que os policiais, né, já tinham com os pesquisadores, né, da universidade, né, e a confiança, como você colocou, né? Então, assim, a gente não está aqui para denunciar, a gente não está aqui para criticar, a gente está aqui Uhum. para, enfim, investigar, né, e tentar organizar as práticas de vocês, porque os policiais, enfim, como os profissionais em geral, eles não vão refletir o tempo inteiro sobre as práticas dele. Esse é um Claro. papel que o pesquisador tem, né? Então, o que eu sempre falo, enfim, que eu sempre assim, penso nisso é assim, o nosso papel como esse agente que vai organizar, né, a partir, né, seja das falas deles ou de, enfim, das práticas ou enfim, desse material, né, que a gente está, como é que eu vou dizer, coletando ou construindo ali, a gente vai refletir sobre isso e organizar, né, e dar um retorno para eles, né. Então, assim, era a questão também de, olha, tá aqui um relatório do que a pesquisa, o que foi feito, o que a gente achou, né? E se isso for de alguma serventia para a instituição, ótimo, né? Que seja feito, sei lá, treinamentos, outros cursos para eles pensarem as próprias práticas. Então tinha todo esse esqueleto institucional para fazer a pesquisa. Isso daí eu acho que foi uma das maiores diferenças que eu notei, né, que não estavam dentro do que eu estava pesquisando, mas estava rodeado, né? Então, assim, refletir sobre o próprio pesquisar, né? Isso aí E foi o, e muito o, que- interessante. e o que mais? Tu ia falar outra coisa, eu te interrompi para falar isso, mas tu ia falar de outra coisa que tu também pensou contrastivamente, ou não? Então, a outra coisa mais, assim, seria mais dentro das entrevistas, né? Era a questão de, assim, é muito menos, como é que eu vou dizer, muito menos. Eu vou usar aqui acusatório, mas eu não estou usando na linguagem que a Ju- gente usa, né, inquisitório ou acusatório, mas assim, é muito mais incisivo, acho que no Brasil, né, de colocando quase como uma culpa, já em muitas vezes, tentar forçar uma confissão de alguma forma. Isso eu vi muito menos lá. Também existe, né? Porque, enfim, a pessoa às vezes pode achar, olha, eles não têm interrogatório, que eles têm entrevista, então vai ser uma maravilha, eles vão deixar o suspeito falar à vontade, mas não é tão assim. Eles vão utilizar um monte de técnicas, né? Que são muito mais sutis, né? Para tentar construir essa versão, né? Porque, de fato, eles têm alguma. Quando eles chegam para aquela entrevista, eles têm todo um material, então, assim, eles têm imagem de câmera, se acontecer, eles tiverem, no caso. Então, assim, a Inglaterra tem muito que eles chamam de CCTV, né, que são essas câmeras de vigilância, assim, tem em qualquer lugar. Então, a maioria das investigações, você tem esse material, né? Então, eles têm todo esse material, né, essas evidências, essas provas, e isso, de certa forma, vai criar uma expectativa neles sobre aquilo que eles vão perguntar, se eles acham alguma coisa. Eles não é que eles vão chegar com uma página em branco, né? Mas eu acho que é mais sutil do que as pessoas me falam, do que eu já li sobre a polícia brasileira. Tirando a questão da violência dentro, enfim, em algumas delegacias, que a gente sabe que acontece, né? Acho que essa foi uma outra, a sutileza, né, para conseguir essas admissões, né? Essas técnicas de Isso, investigação mesmo, exatamente. né? E Sim, a questão do treinamento também, Bel. Assim, eu acho que existe todo um treinamento. Assim, eu lembro conversando com delegados civis, por exemplo, os colegas meus no Brasil, e eu perguntava para eles, aí, como é que é que tipo de treinamento que vocês têm para isso, se existe, né? E é tudo muito, como é que eu vou dizer, regionalizado, muito quase amador nesse sentido, né? Não tem algo muito institucionalizado, né? Enquanto na Inglaterra, cada vez mais eles estão tentando unificar esses treinamentos, né, e pensar nessas formas de entrevistar, enfim, de conseguir
esses depoimentos dos suspeitos. Eu te ouvindo, eu lembrei de algo que o Kant falou, e depois Lucia e Lenin que está aqui com a gente, que te fez uma pergunta que eu já vou te fazer. Lucia e Lenin, junto com Kant, escreveram, quando fizeram uma pesquisa sobre aquela reforma nas delegacias, a delegacia legal, né? Eles escreveram um artigo, um livro, enfim, não me lembro bem agora o que, mas um texto, que eu acho que é um livro, e aí eles escreveram a abertura do livro falando sobre essa coisa do fazer policial, de como no contexto brasileiro, justamente porque não tem até tem a escola, né, as escolas policiais, mas literalmente como aí quem descreve isso não foram eles, mas foi a tese do Robson. O Robson descreve que tem, inclusive, vai lá, faz aula de direitos humanos, mas depois queima os livros, né, para que aquilo ali não serve para nada. Então, existe um distanciamento da maneira onde se aprende a fazer o ofício do policial, né, onde é que o policial aprende a ser policial e como. Então, e que essa ideia do fazer policial que se aprende na prática, mas justamente se aprende na prática porque não tem não tem isso que tu está chamando de protocolo, de onde se aprende o ofício, né? E tu está falando que na Inglaterra tem muito essa formação mesmo, assim. Sem dúvida, e a questão de como que a formação, assim, existe um esforço da universidade para participar dessa formação, né? Isso também existe, né? Então, todos esses... a forma de se perguntar, de se inquirir os suspeitos lá, ela foi pensada, refletida e construída a partir de estudos de linguística forense, de psicologia forense, né? Então, sim, a universidade participou desse processo para essas mudanças de práticas, né? Porque, enfim, eu não comentei, mas a polícia britânica no final da década de 70 e início da década de 80 era uma polícia muito violenta. Então, assim, não é que não seja mais, mas passou por todo um processo e a universidade estava muito presente nisso, né? E ainda é presente nesses treinamentos, né? Então, assim, tinha uma das propostas de alguns professores lá da universidade, em Loughborough, era pensar em cursos, né, para esses policiais a partir dos estudos, né, e dos dados que eles tinham coletados anteriormente, né? Então, porque muitos dos cursos lá são feitos a partir de simulações, né? Então, você simula como o que o suspeito vai fazer, o que o suspeito vai falar, né? Para você inquiri-lo depois. E aí a ideia seria pegar esses achados, né, das pesquisas que têm sido feitas nos últimos 10, 15 anos, né, e tentar mostrar para eles, olha, essas aqui são as técnicas que os policiais estão usando, né, e fazê-los refletir sobre aquilo ali, né. Então, a partir das experiências reais, né, e não de experiências simuladas ou fictícias, né. Então, essa era uma das tentativas que têm sido feitas, né. E essa tentativa hoje também de unificar os protocolos não só de treinamento, mas também de inquirição, né, para entrevistar. Então, e a universidade sempre presente nisso também. Então, assim, tem muita gente trabalhando dentro das universidades para criar esses protocolos e para unificá-los, né? Tudo bem que, enfim, o Reino Unido é muito menor do que o Brasil, enfim, mas existe uma preocupação para fazer isso, né? Institucionalmente. O Lenin fez uma pergunta que eu vou te fazer aqui já sobre a questão de como tu avalia esse método que você usou, que você trabalhou nesse momento de distanciamento social, né? E aí o Lenin pensando nessa questão das práticas policiais em público. Como é que tu pensa? Deixa eu ver se eu li tudo direito. Como se avalia esse tratamento metodológico e instrumental analítico pode contribuir para as pesquisas neste momento de distanciamento social, especialmente, particularmente, pensando nas práticas policiais em público. Então, o que tu acha que essa é uma metodologia... enfim, tá contigo. Beleza. Não, então, é uma pergunta ótima. Um abraço para o Lenin aí. Eu acho o seguinte,
a pergunta dele me lembrou, sobretudo esses acontecimentos, né, esses eventos de violência policial, né, que tem se repetido, né, e que, enfim, tomaram uma dimensão maior agora, mas já acontece há muito tempo, né, e tem outros exemplos, por exemplo, na década de 90, tem o caso que é famoso, né, do Rodney King, né, que aconteceu em Los Angeles, em 92, se não me engano, e era um caso, enfim, que um cidadão negro, né, foi agredido por policiais, né, policiais brancos em Los Angeles, e esses policiais foram a julgamento, né? E aí havia algumas filmagens amadoras na época, né? Então, assim, início da década de 90 já existia câmeras, tal, não tinha celulares nesse sentido, né? Mas tinha essas imagens amadoras que eram muito fortes, né? E a acusação, né, achava que isso ia resolver o problema deles, né? Assim, a gente tem a prova do que aconteceu, do que de fato aconteceu. O vídeo é a prova viva, né? Como se fosse um retrato, né, daquilo que de fato aconteceu. Então não tem controvérsia. Foram para o julgamento dessa forma. Chegaram lá e uma das testemunhas era um policial, era um perito, e ele era policial também. E ele começou a destrinchar o vídeo, né, momento por momento, né, frame by frame, né, para mostrar que todas as ações dos policiais, eles, na verdade, eram reações a alguma coisa que eles perceberam que o Rodney King tinha feito, né? E começou a criar uma nova versão, né? A partir do vídeo. Então, assim, mostrando que o vídeo não é uma coisa incontestável, né? Como é que a partir dele próprio ele consegue criar outras versões que são verossímeis também, né? Então a gente sempre discute sobre a questão de verdade, né? E como, na verdade, o que existe são versões, né? E o direito trabalha com isso o tempo inteiro. Então, assim, o que eu tenho visto assim, esse é um trabalho embora a análise da conversa seja focada nas interações e na linguagem, né? Sobretudo oral, também tem vários trabalhos que mostram, né, que se engajam com a questão do material de vídeo, né, que tem sido cada vez mais recorrente. Então, tem um monte de trabalho também. Eu ainda não vi nada sobre o caso do George Floyd. Do George Floyd. Mas existe todo um debate para saber como é que isso vai ser disputado também, né, enquanto versão. Então, sim, acho que a principal contribuição da análise da conversa, e, assim, que surge da etnometodologia, é mostrar essa questão das versões, né? Como é que não existe essa coisa da verdade, né? Como é que as versões são disputadas a partir de mecanismos de senso comum, enfim, todos recursos linguísticos, né? Como é que a gente operacionaliza isso, né? Então, acho que existem outros trabalhos também. Nos Estados Unidos, tem um professor, tem um pesquisador, ele tem acompanhado a polícia, né, nessas incursões dela nas ruas, né, para saber, porque lá também tem muita questão das câmeras, dos policiais, né. Então ele está tentando ver como é que o policial interage com os cidadãos, né, nessa primeira abordagem deles, né. Ainda não tem nada publicado, mas imagino que vão ter algumas publicações saindo aí nos próximos anos, né, enfim, mostrando como é que funciona essa abordagem, qual que é como é que eu vou dizer, o que eles fazem nessa primeira abordagem, como é que eles reagem, enfim, acho que, e todo esse detalhe, né, dessas abordagens, né, que é o que a gente trabalha às vezes com entrevistas, né, então são essas reportagens, né, que as pessoas fazem, né, do que eles fizeram, tal. E a própria etnografia, ela às vezes, como é que eu vou dizer? Você recorre apenas à tua memória, né? Então, assim, você está com o teu caderno lá, mas você não consegue acompanhar esses detalhes que podem ser cruciais para entender o que está acontecendo ali, né? Então, eu acho que, de repente, uma abordagem que
que a gente consiga esse material de vídeo ou, com uma etnografia, acho que o trabalho tem muito a ganhar, né, nesse contexto. O que tu disseste sobre essa discussão é que até mesmo os vídeos despertam versões diferentes. Então, até o que as pessoas, algumas pessoas do senso comum falam como verdade, que é uma narrativa que está contida num vídeo, foi capaz de levantar divergências e é capaz de levantar divergências de interpretação sobre essas versões. É isso, né? Exatamente, exatamente. E aí elas são construídas usando alguns recursos específicos. Nesse caso do Rodney King, o que, na verdade, isso é um artigo do Chuck Goodwin, que era um professor da UCLA, né, em Los Angeles, e ele escreveu esse artigo no meio da década de 90, e ele fala justamente isso, ele mostra como é que esse perito, né, esse policial, ele usa todo o conhecimento profissional dele, né, a favor, né, para legitimar essa versão. E essa versão também, ela só é aceita porque ela faz sentido, né? Por mais absurdo que a gente pense, a gente, assim, e isso daí, assim, essa decisão, por exemplo, de não condenar esses policiais, deu início a vários protestos, né, assim, porque todo mundo estava esperando que a pessoa, que os policiais fossem condenados, porque o vídeo mostrava aquilo, né? Mas mesmo nessas situações, né, usando esses recursos, né, seja esse conhecimento profissional, né, que ele usou naquela hora, e também conhecimentos de senso comum, foi possível criar essa nova versão para não condenar, para absolver alguns desses policiais, né? Então, assim, mesmo que a gente pensa que vai ser assim, isso é óbvio, aconteceu, que tem um vídeo aqui mostrando. Não, não é Uhum. assim que funciona, né? Não é assim que Uhum. funciona. A vida não é assim, né? A gente E, pode. no, Pode falar, e, perdão, Bel. e na tua tese, como é que aparece essa questão da construção da verdade? Empiricamente, Então, lá. Ou não era uma questão? aparece de forma mais sutil, né? Porque eu me lembro de um episódio que a questão de estar nervoso, de estar muito puto, né? Era utilizado de formas diferentes pelo policial que estava entrevistando, né? E pelo suspeito, né? O suspeito utilizava aquele tava muito puto, né? Para falar que assim, eu só fiz isso daí, eu não lembro do que estava acontecendo, porque eu estava muito puto, então eu não vou prestar atenção, né? Só que ao mesmo tempo, o policial fala, não, na verdade, você só fez isso daí que você está falando porque você estava muito puto, né? Que você estava muito nervoso. Então ele utiliza o mesmo, assim, a mesma, como é que eu vou dizer, o mesmo item, né? Para acusar em vez de se defender. Então isso, assim, eu estou me lembrando de cabeça desse episódio, mas existem vários outros, né? Que o mesmo pedacinho, né, da prova ali, né, do depoimento, ele é utilizado de formas diferentes pelos dois atores ali naquelas entrevistas, né? Então isso aparece o tempo inteiro, é recorrente, né? Bom, eu quero ver se o pessoal tem mais perguntas. Ou se tu quer, o Lenin você já respondeu, eu acho que foi ótimo. Falem aí se vocês têm mais perguntas. Eu tenho um pouco de curiosidade, também queria te ouvir falar sobre essa primeira parte que tu fala, né, da conversão do que aconteceu para a linguagem jurídica, assim, o que tu observaste nesse processo, né? E que eu acho que o Geertz, lá nos Estados Unidos, ele chama isso de adjudicação, né? Mas adjudicação não no sentido que o brasileiro conhece, mas a ideia da transformação dessa linguagem e tal, que não é o mesmo sentido do direito brasileiro. É só porque eu me lembrei do Geertz falando disso quando ele está descrevendo algumas coisas lá no Saber Local. Então, queria te perguntar como é que foi essa análise desse processo e o que tu pensaste a partir do teu trabalho. Então, é interessante. Essa foi talvez o capítulo que eu mais gostei de escrever, né? Inclusive, deve sair um artigo agora, mês que vem, exatamente sobre esse processo, sobre esse capítulo, né? Que é
que é sobre essas que eu chamo de formulações, né? Que é, ou, enfim, pode ser chamado também de reformulações também, né? Porque é como o policial, né? Ele, a partir do que é falado pelo suspeito, como é que ele transforma isso, né? E assim, transforma isso em algo juridicamente relevante, né? Só que isso, é importante falar que isso acontece o tempo inteiro, não é só no meio jurídico que isso acontece, né? Isso é um recurso linguístico que a gente tem, né? Então, você tá me entrevistando aqui, você está batendo um papo comigo, né? No momento, eu teve uma pergunta do Lenin, né? Eu respondi, e aí você virou e falou assim, então o que você está falando é isso, 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 né? A questão do vídeo lá, né? Então, assim, essa foi a tua interpretação sobre a minha resposta para o Lenin. Isso vai acontecer também nas entrevistas investigativas com suspeito. Colocar uma. Oi, Travou. Bel, travou? Tá me Voltou, ouvindo? voltou, voltou. Pode Voltou? continuar. Tá. Aqui. Ah, beleza, voltou. Então, o policial vai colocar uma pergunta para o suspeito. O suspeito vai responder aquilo, né? Vai criar a primeira coisa que ele vai fazer, né? A primeira pergunta que começa é uma pergunta muito geral, né? Então, assim, o que aconteceu na noite X, naquele horário ali, no dia tal, né? Enfim, me fala aí, você foi preso por causa disso, né? Em acontecimentos, né? Nessa data tal, nesse local, né? Me explica o que aconteceu. E aí o suspeito vai criar toda uma narrativa, né? Que a gente chama de uma narrativa principal, né? E a partir dessa narrativa principal, o que o policial vai fazer? Ele vai pegar algumas partes dela e tentar. Então, assim, a primeira coisa que vai ter, ele vai selecionar algumas partes, né? Tem partes ali que não vão interessar para ele. Então, esse processo de transformação, ele é um processo de seleção também, né? Não é tudo que interessa. E é um processo de transformação também, porque muitas coisas que o suspeito vai falar na narrativa dele, então ele vai narrar um evento, o policial vai vir e vai falar alguma coisa no sentido, então o que você está me dizendo é que você agrediu o fulaninho. Então, assim, ele não, em momento algum o suspeito falou que agrediu ninguém, né? Que a agressão é um tipo, é como se fosse um tipo penal, né? Enfim, e então, assim, vai ter esse processo de transformação, né? Usar isso daí. E, ao mesmo tempo, é um processo que o policial vai usar para mostrar, ele tem todo o cuidado para mostrar que o que ele está falando, essa reformulação, né, do que o suspeito falou, saiu da boca do suspeito, né? Então, o que você está me dizendo, ou o que você está falando, então tem toda essa forma, né? Tem toda essa forma, né, todo esse formatinho para você, que mostra o cuidado institucional deles, que eles não podem falar, pô, então você agrediu, né? Então você agrediu. Não é assim que funciona, Sim, né? Não é que você está agredindo, você está falando, né? Para aí, depois disso, sim, eu estou falando isso. Né? Então, quando sim, assim confirma aquela versão, que não é a versão que começou lá atrás, mas que teve todo esse processo de transformação, né? Gradativo. Então, aí é outra importância também, como tudo nessas entrevistas policiais são gradativas, né? As perguntas elas parecem ser muito inocentes no início, né? Claro que o suspeito sabe que não é inocente porque ele está de frente com um policial, mas para quem está ouvindo ali, você tenta perceber onde que ele quer chegar, né? Então tem toda essa gradação nas perguntas e nessas transformações, né, até você chegar naquela versão, né, naquele formatinho que o policial precisa para preencher o formulário dele, né, dizendo o que aconteceu e decidir se a pessoa se aquilo vai virar um processo judicial, né, ou não, né, se ela vai para a Magistrate Court ou não. Então, todo esse processo é o que eu estudei, né? E aí, a importância desses termos, né? Dessas palavras, né? Que são palavras jurídicas, né? Os tipos penais, os verbos, né? Tudo isso é mudado, né? Porque o suspeito, ele fala de uma outra forma. Ele fala legal. contando o que aconteceu, né? Então, ele não Claro. pensa que aquilo é uma agressão, ele não pensa que aquilo foi, enfim, e, ao mesmo tempo, o policial tem que pensar em preencher alguns requisitos, né? Então, ele preenche o requisito, porque
Na Inglaterra, ele precisa preencher dois requisitos, né? Que é o Actus Reus e o mens rea. Então não é o tripartite igual no Brasil, né? Lá são dois só. E as perguntas dele você consegue ver como é que isso também é construído interacionalmente, né? A partir das narrativas dele. Mas ele não pergunta isso, como é que eu vou dizer, explicitamente, né? Ele vai construindo isso pouco a pouco, de uma forma que o suspeito admita aquilo, né? Bom, gente, eu quero agradecer muito o Fábio. Não colocaram nenhuma pergunta aqui. Eu daqui um pouco o Instagram nos derruba, porque hoje eu tive que pedir para a gente começar um pouquinho mais cedo o nosso programa, porque eu tenho um outro programa agora às 9. Então eu quero demais agradecer o Fábio, convidar vocês a conhecerem tanto, né, a página do ENEAC como a página do MSD. E lá na página do MSD vocês têm os trabalhos do Fábio, né? Podem acessá-lo também facilmente por lá. Quero agradecer o Fábio por estar aqui com a gente hoje, dizer que é muito especial. Como eu disse no início, além do Fábio ser um pesquisador da minha geração, que muito me orgulha de ser um colega que também fez esse movimento, assim como eu, de sair do direito e olhar o direito como um fenômeno social. Ele é um grande amigo, a gente trabalhou juntos no História Oral do STF, com a coordenação do professor Fernando Fontainha. Então foi um tempo muito feliz das nossas vidas quando nós estávamos em formação como pesquisadores. Então convido vocês a conhecer o trabalho do Fábio e também a conhecer o nosso instituto, que estamos aí nas redes sociais. Obrigada, Fábio, pelo mais um bate-papo. Eu é que agradeço, Bel. Agradeço todo mundo que participou aí com a gente, mandou pergunta, assistiu. Espero que, enfim, acho que a ideia é divulgar, né? Eu acho que você está fazendo um trabalho sensacional de divulgação, de produção de conhecimento, né? Então, nesse momento que a gente está passando, num momento de destruição, né, da universidade brasileira, eu acho que tem muito a ver com o desconhecimento da sociedade do que é feito dentro da universidade, né? Então, eu acho que é um papel importantíssimo para mostrar que tem sido feita muita coisa boa, né? Tem sido feita coisa transformadora, coisa que, enfim, que pode mudar o Brasil, pode mudar as nossas instituições, da mesma forma que já acontece em outros países, como a gente conversou aqui no questão da polícia na Inglaterra, por exemplo, né? Então, obrigado pelo convite, foi um prazer conversar com você aqui, Bel. Obrigada a você, ó. A Júlia falou que adorou a live, foi maravilhosa. A Gladys falou que Obrigado. já quer ler os teus trabalhos. Onde é que elas acham os teus trabalhos, Fábio? Então, Bel, eu tenho um perfil no academia.edu, né? A maioria dos meus trabalhos estão lá. Tem também um perfil no ResearchGate. E pode também, de repente, no Google Acadêmico, se você colocar meu nome, você vai encontrar meus trabalhos lá. Então, assim, tem várias formas de encontrar os artigos que eu já publiquei, né? E como eu falei, tem um artigo que vai sair na semana que vem, provavelmente, né? Justamente sobre esse processo de transformação do depoimento, né? Dos suspeitos, né? E, enfim, eu vou postar no meu Instagram, se quiser pode me seguir lá, eu vou postar e colocar para quem quiser ler, quem quiser conhecer um pouquinho mais. Então tá bom, Gladys. Eu também tô lá no meu Instagram toda hora falando de antropologia do direito, só chegar. Então tá bom, gente. Obrigada. Eu agora vou correr lá para Conversas Criminais ali do lado na mesa. Agradeço o Fábio e a live vai ficar salva aqui e lá no nosso YouTube. Tá bom? Tá ótimo, Bel. Boa noite Obrigada. aí, Um obrigado. beijo. Tchauzinho, beijo.